Dando continuidade aqui, galerinha, percebam que parece até uma ideia contraditória, né? No período republicano, eu tenho o enriquecimento de Roma. E esse enriquecimento é fruto do processo expansionista. Porém, o expansionismo romano, ele trouxe inúmeros problemas. Problemas estes que geram, então, uma enorme crise. Quando eu falo da crise republicana, são vários acontecimentos que foram se somando e levam, então, ao fim deste governo. Então, o primeiro fator que vai prejudicar, que vai corroer o regime republicano, resultado do expansionismo romano. Ou seja, à medida com que Roma foi crescendo, à medida com que Roma foi anexando novas terras, eu tenho um aumento do número de escravos. E esse aumento do número de escravos gera um problema social muito grande, que é o desemprego. Se eu tenho pessoas desempregadas, eu tenho uma grande quantidade de pessoas que vão passar necessidade, que vão passar fome, que não tem como sobreviver. É aqui que eu tenho, então, inúmeros problemas sociais. Percebam que uma coisa vai estar relacionada à outra. Eu tenho ainda um outro agravante, a questão agrária. Lembrem-se que aqueles que tinham pequenas propriedades acabaram sendo engolidos, vamos dizer assim, pelos latifundiários escravistas, justamente porque eles não tinham condições de competir. Então, o crescimento dos latifúndios escravistas levou ao empobrecimento da plebe. Muitos plebeus trabalhavam no campo. Muitos plebeus ganhavam o seu sustento trabalhando no campo. E a partir do momento em que foram substituídos por escravos, tornaram-se desempregados. Aqueles outros plebeus que tinham ali pequenas propriedades acabaram perdendo suas terras, o que gera então, o que reforça então o empobrecimento da plebe. Nesse contexto de caos social, eu tenho muitas revoltas, eu tenho muita insatisfação. Foi eleito, então, o primeiro dos irmãos Graco, o Tibério. O Tibério Graco, ele foi tribuno da plebe. E ele propôs o que nós chamamos de reforma agrária. Eu não estou falando de pegar as terras situadas em Roma e dividir e redistribuir. A ideia era fazer essa redistribuição nas terras conquistadas. Essas terras iriam, então, limitar o crescimento dos latifúndios e possibilitaria o sustento dos plebeus. Tibério Graco, ao propor a reforma agrária, ele foi extremamente mal visto pelos patrícios. Os patrícios que queriam ter o controle cada vez maior sobre as terras conquistadas não aceitam a reforma agrária. Lembre-se que a reforma agrária nada mais é pegar aqueles latifúndios, dividir em partes menores e redistribuir entre aqueles que não têm. Para vocês terem ideia, o Tibério foi assassinado por senadores que se sentiram lesados, prejudicados pela sua proposta. Depois do Tibério, nós temos seu irmão, o Caio Graco, sendo eleito tribuno da plebe. O Caio, ele defendia a mesma ideia do seu irmão, a reforma agrária. Mas o Caio, ele acrescentou um outro ponto, uma outra medida, que era a lei frumentária. Essa lei frumentária nada mais é do que a ideia de vender o trigo a um preço popular.
Prof, por que o trigo? Porque era a base da alimentação dos romanos. Bom, se ele defende a reforma agrária, ele prejudica o interesse dos patrícios. E se ele defende a padronização do preço do trigo, ele também fere aos interesses dos patrícios, assim como dos comerciantes. Da mesma maneira como seu irmão, ele foi extremamente perseguido. E para não ser assassinado de maneira tão cruel como seu irmão foi, ele optou pelo suicídio. Eu quero que vocês entendam que tanto Tibério como o Caio Graco defendiam medidas que visavam melhorar a vida dos plebeus. E se eles tiveram um fim tão trágico como, o suicídio e antes mesmo até o assassinato, eu tenho uma plebe revoltada. A população plebeia, ela se sente prejudicada em vários aspectos. E eles passam a organizar, então, motins. Eu tenho uma espécie de guerra civil dentro do Império Romano. A população, irritada por ter os seus representantes perseguidos, mortos, começam então a se articular. Nesse mesmo contexto de instabilidade, as províncias romanas aproveitaram, pegaram o mesmo trem e passaram a se rebelar também. Por quê? Vamos entender primeiro o que era uma província romana. Uma província romana era, na verdade, uma área conquistada por Roma. Essa área conquistada por Roma era obrigada, a seguir as leis romanas, mas principalmente a pagar impostos. Opa! Isso aí! São obrigados a pagar impostos, mas não tinham nenhum tipo de benefício. Tanto é que os moradores das províncias romanas não eram reconhecidos como cidadão romano. Então, à medida com que essas províncias iniciaram as revoltas, a exigência era o reconhecimento da cidadania romana, que eles também passassem a ser considerados cidadãos romanos. Galera, foca aqui. Eu tenho problema interno, porque eu tenho a plebe revoltada, eu tenho a plebe, ameaçando a República Romana, assim como eu também tenho problemas externos, as províncias se revoltando. É justamente aqui que eu tenho, o fortalecimento do exército romano. É o exército romano quem passa a sufocar cada uma dessas revoltas. Aí, nesse exato momento, pega-se a Constituição Romana e, em cima de um dos artigos, nós vamos ter o início da ditadura romana. Nós tínhamos previsto por lei que em períodos de crise, em períodos de ameaça, o Senado poderia convocar, poderia declarar a ditadura. Ou seja, um general iria exercer o poder. Aquela estrutura, de magistrados, senados, assembleia, não iria mais existir. Nós teríamos, então, um general exercendo amplos poderes. Eu quero que vocês foquem nessa tela, a nova realidade política romana. Eu quero que vocês entendam que também é uma consequência do processo de expansão territorial. Eu tenho de um lado o Partido Popular e do outro lado eu tenho o Partido Aristocrático. Quando eu falo do Partido Popular, eu tenho ali os homens novos,
aqueles plebeus que se enriqueceram, né, com a prática comercial, assim como eu também tenho uma grande parcela da população. Muitos defendiam medidas mais radicais, como, por exemplo, a redistribuição de terras. Do outro lado, eu tenho o partido aristocrático. Esse partido representa o interesse dos patrícios, ou seja, dos latifundiários. É óbvio que eles não aceitam o que o Partido Popular queria. Eles queriam, na verdade, a permanência dos seus privilégios. A questão do voto censitário, beleza? Quando nós falamos desse período em que os generais, né, exerceram o poder, vamos destacar General Caio e General Sila. Quando nós falamos do General Caio Mário, muitas vezes ele é conhecido mais por Mário, ok? Ele representa o ideal do Partido Popular. Opa, Partido Popular, nós vamos lembrar de quem? Da plebe. E ele implementou uma grande reforma dentro do exército. Galerinha, lembra? Quem era a maioria dentro do serviço militar em Roma? Os plebeus. Ele vai incentivar, por exemplo, a realização de grandes obras. Olha aqui, galera, ó, por que grandes obras? Para gerar empregos. Opa! Então o objetivo dele era resolver a questão dos desempregados? Também. Ele implementou a carreira dentro do exército. Os plebeus poderiam ascender dentro da instituição. Eu tenho a criação da ideia do salário. Eu tenho a ideia de pensão. Sim, viúvas que perdiam, né, os seus maridos passam a receber pensões. Então o General Mário, ele era muito bem visto pela plebe e ele trouxe paz. Mas eu quero que vocês entendam que se agradou a plebe, desagrada a quem? Isso aí, aos patrícios. E o próximo general, ele vai ser do partido aristocrático. Ou seja, a ideia dele é defender os interesses dos patrícios. Nós vamos ter aqui Roma vivendo novamente uma guerra civil. Percebam que a ideia de transferir o poder para um general não resolve o problema. Nós vamos ter revoltas plebeias, revoltas de escravos, assim como eu também tenho revoltas nas províncias. Eu tenho uma grande crise dentro do governo romano. E a única instituição que poderia assegurar a paz, a única instituição que poderia pacificar Roma era o exército. Então a ideia era nomear 3 generais, sim, 3, para evitar que o poder ficasse restrito na mão de um só, para que esses pudessem, então, exercer o poder e estabilizar Roma.